Professor Daniel, boa tarde. O que não pode, que ficou lá naquele jogo contra o Mirassol, que o CRB não se ouviu bem, não se encontrou, inclusive o professor não estava na área técnica, também ficou sem entender o que aconteceu naquele jogo, mas ficou lá mesmo, porque agora, sexta-feira, já tem o Ceará. Boa tarde. Então, boa tarde. Claro que foi um jogo muito abaixo do que o CRB apresenta, né, costuma apresentar. Infelizmente foi um jogo ruim em todos os aspectos, táticos, técnicos, físicos, né? A equipe não conseguiu em nenhum momento se sobrepor ao adversário e infelizmente não conseguiu o resultado que esperávamos. Mas isso já foi muito conversado durante a semana, isso já foi muito cobrado, mostrado aos atletas. Acho que o importante também é que todos temos a consciência do que aconteceu, porque não nos apresentamos bem. E agora contra o Ceará, uma nova oportunidade de fazermos completamente diferente para que a gente possa buscar a vitória, que é o que nos interessa. Professor, o senhor vem aí, enfim, contra uma suspensão no jogo, e eu queria ver com o senhor, tem uma fala do senhor no jogo contra o Guarani, que remete à situação atual do CRB. Ele está com 9 atletas que estão pendurados aí pelo cartão amarelo, mas no Guarani a gente tem essa fala, inclusive, já deve ter rolado no VT de hoje, e o senhor diz que, enfim, cobra que o elenco jogue com dureza. O senhor não pediu para que eles soltassem a pancadaria, mas que eles não tivessem medo de jogar, que jogassem, que se defendessem, enfim. É isso, mesmo com 9 atletas pendurados, o CRB tem que jogar duro, tem que se manter firme na marcação. Com certeza. Acho que quando a gente faz uma colocação, não recordo assim as palavras, mas acho que eu enfatizei de se fazer um jogo duro. Se fazer um jogo duro. Quando a gente fala em fazer um jogo duro, não é fazer um jogo violento. É jogar um jogo com intensidade, é jogar um jogo com força, com determinação, de fazer situações que a gente treina diariamente, que é atacar marcando sempre, pressionar o adversário, não dar chance ao adversário, principalmente dentro de casa, que ele crie algo que possa nos prejudicar dentro do jogo. Então é nesse sentido. Agora, os cartões amarelos e terem jogadores pendurados, não é só o CRB que tem, todas as equipes têm, é o momento da competição, isso é uma coisa que é inevitável, né? Suspensões elas vão acontecer durante a competição. A gente não pode, porque tem jogador pendurado, jogar de outra forma, como não é a forma habitual que o CRB joga. Infelizmente, em determinado momento, se um ou outro acabar tomando o terceiro amarelo, faz parte da competição, faz parte do futebol, e por isso que a gente tem um grupo. E a confiança no grupo ela é absoluta, porque quem vai entrar tem certeza que vai dar conta do recado e continuar nos ajudando. Daniel, boa tarde para você. Antes de falar um pouquinho do jogo do Ceará, um assunto importante, você tem sido responsável junto com o elenco. Tudo bem, tem todo um corpo por trás disso aí, tem o departamento médico, tem a nutrição, mas especificamente dos jogadores. Você recuperou o Hereda hoje é o titular absoluto do CRB. O Juninho Valora, quando chegou, tinha espaço. Você recolocou o Juninho e agora falou para mim em outras entrevistas que é uma opção, como vários outros jogadores, até o Longini mesmo. E eu queria perguntar especificamente sobre o Copete, que às vezes não está sendo nem relacionado. Qual é, na sua visão, o aproveitamento desse jogador que continua no elenco e que às vezes nem pega a relação? É questão do treino, é uma opção mesmo? Só essa dúvida em relação ao Copete, porque o que você fez de recuperação, pelo menos entre 4 e 5 jogadores, é impressionante, principalmente com o Hereda também, que hoje é titular absoluto. Olha, nós trabalhamos todos os atletas de uma forma igual para todos. Lógico que existe a característica do atleta, existe o momento, existe as tomadas de decisões que nós temos que tomar. Infelizmente o Copete ainda ele é um dos poucos atletas. Tem o Copete, eu cito muito um outro atleta que ainda não iniciou nenhuma partida comigo, mas é um atleta extremamente importante, que você, por exemplo, não citou o nome dele, e muitos aqui também nunca citam. Chama-se Auremir. O Auremir, antes da nossa chegada, era o titular absoluto da equipe do CRB, capitão da equipe do CRB, por muitos considerado o melhor jogador da equipe, mas infelizmente quando nós chegamos era um atleta que estava lesionado, e desde a nossa chegada ele também não conseguiu ter o espaço, talvez,
que ele precisasse, mas é um atleta extremamente comprometido, como o Copete também é, mas que infelizmente ainda não teve, e eu não tive como dar o espaço talvez que eles até mereçam, mas infelizmente são escolhas que nós temos que tomar dentro de uma sequência de trabalho. Procuramos, na medida do possível, procurar ser sempre justo com todos, né, tendo uma certa coerência, mas tomando as decisões sempre pautadas no que vai ser melhor para a equipe, no que vai ser melhor para o coletivo sempre. Agora, professor, com relação à presença da torcida, a torcida do CRB ficou na bronca, claro, que esperava a casa cheia, quando o CRB vence fora, aí teve a expectativa, foi criada, foi assim com o Guarani, foi assim com o Vitória, mas de repente não tem essa expectativa para esse jogo já de amanhã. E essa presença, apesar do horário, é importante esse torcedor estar junto. Se tem 4,5%, sim, vai buscar, professor. Isso deve passar para esse torcedor do CRB. Não, com certeza. O torcedor ele sempre foi importante em toda a trajetória. A gente sabe que, devido ao último resultado, o torcedor acaba desanimando, muitos acabam desistindo, mas enquanto há possibilidades, enquanto há condição, nós vamos procurar lutar, fazer o nosso melhor. O torcedor ele é importante demais nesse apoio, porque a gente vê quando a gente sai para enfrentar adversários que também estão no momento na mesma briga que nós, o quanto é difícil jogar com o estádio cheio, jogar com o estádio apoiando a sua equipe, e o torcedor para nós ele é fundamental. Tenho certeza que quem for ao estádio, mesmo que não num horário que não é o ideal, mas isso a gente não controla, a gente não tem o que fazer, os torcedores que vão para nos apoiar, vão para nos incentivar, e dentro de campo a equipe vai tentar fazer sempre o melhor para buscar mais uma vitória, que é o que a gente tem feito dentro de casa, com números muito expressivos, e espero que amanhã a equipe consiga novamente jogar muito bem e conquistar o resultado de vitória, que é o que a gente vai tentar buscar a todo momento. Daniel, se a gente for olhar para a tabela, o Ceará não está bem e dificulta mais o jogo, porque perder em casa vem com a sequência de derrotas. E se a gente for olhar, como aqui nas coletivas a gente já conversou sobre isso, o Ceará montou um time para voltar para a Série A. E se a gente for olhar para o elenco do Ceará, que, claro, você estuda, não era para estar nessa situação. Tem jogadores, se pegar 10 times até aí, ou 5 que estão acima tanto do CRB ou também do Ceará, o Ceará, pelo papel no elenco, tem até jogadores melhores do que esses times. O jogo se torna muito mais perigoso por esse pensamento da direção do Ceará e pelo fato do Ceará estar tendo essas derrotas consecutivas. Olha, o retrospecto, infelizmente, isso não é uma coisa que a gente trabalha, porque isso não cabe a nós, isso a gente vai trabalhar em cima do que o Ceará ele tem produzido e da qualidade do seu elenco, como você disse. São atletas experientes, de muita capacidade. Acredito que no início da competição, se você pegasse o time por time e fosse fazer uma projeção, todos apostariam no Ceará como um dos possíveis candidatos ao acesso e até mesmo do título da competição. Mas infelizmente as coisas não aconteceram da maneira como eles acreditavam. Mas isso não significa que nós teremos facilidade dentro do jogo, de maneira nenhuma. Será um jogo muito complicado, de muita dificuldade, onde o CRB vai ter que ter muita paciência para saber jogar um jogo como esse, rodar muito bem a bola, ter a tranquilidade nos momentos decisivos para tentar buscar a vitória. Daniel, no primeiro jogo contra o Ceará, no Rio Pelé, o CRB conseguiu segurar o empate, depois de ter expulsões, enfim, foi um jogo bem difícil, mas que deu ao torcedor aquela sensação de vitória pela dificuldade que no final do jogo... A Copa do Nordeste, não sei. Isso. Qual é o segredo para tornar esse próximo jogo, segunda e sexta-feira, um jogo que seja mais fácil? O jogo não vai ser fácil, entendeu? Independente do que você esteja trabalhando, não vai ser fácil pela qualidade das equipes. Do outro lado, tem muita qualidade. Tem uma equipe que é treinada por um treinador também capacitado, que a equipe está num momento difícil, mas com certeza eles estão tentando fazer desse momento difícil uma superação maior para que saiam da situação que estão. Então nós temos que estar preparados para tudo isso. E o CRB está numa condição que ele também está muito pressionado, porque sabe que precisa da vitória, sabe que precisa buscar o resultado positivo para continuar com chances dentro da competição, para tentar encurtar a diferença novamente para as equipes que estão nas primeiras colocações.
Então, assim, a tendência é que seja um jogo onde as duas equipes vão tentar buscar a vitória, porque é a única situação que interessa para ambos. A pergunta do Vitor Hugo, da 96 FM Arapiraca. Daniel, por que em jogos no Rei Pelé a equipe se mostra disposta para conseguir a vitória e seguir lutando pelo acesso, e quando atua fora se torna uma equipe sem a mesma vontade? Parecendo até que não é um jogo decisivo. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que assim, nós nos apresentamos bem nas 2 últimas rodadas fora de casa. A equipe tinha conseguido 2 vitórias em sequência, que foi ABC e Vila Nova, fora de casa, que foram resultados importantíssimos para o crescimento da equipe na competição. Mas infelizmente contra a Juventude, principalmente contra o Mirassol, não houve uma boa apresentação. Como eu disse, não foi uma apresentação coletiva e nem individual boa de ninguém. Nós não conseguimos encaixar o nosso melhor jogo, não tivemos numa noite de uma inspiração na parte técnica, principalmente para superar o adversário, e fomos penalizados pela apresentação. Uma coisa que tem que servir de aprendizado, mas que temos que olhar para frente agora no próximo jogo, que é o Ceará. A pergunta do Luciano Costa, do Esquadrão 89. Daniel, a direção já lhe procurou para definir sua renovação com o clube para a próxima temporada? Não houve nenhuma procura. Meu contrato é até o final da competição e por enquanto é isso. A pergunta do Rodrigo Rocha, da Playmaker Brasil. Daniel, o CRB está invicto a 11 jogos no Rei Pelé e terá pela frente um adversário em crise. De alguma forma, esse cenário joga pressão sobre a equipe pela vitória, principalmente por reaproximar o time do G4? Não, eu acho que o jogo, como eu disse, vai ser um jogo muito difícil, independente do momento do Ceará e a capacidade da equipe do Ceará. Então, assim, o jogo será muito difícil, independente se o Ceará estivesse na primeira colocação ou na segunda, e hoje estando na 11ª posição, a dificuldade ela vai ser a mesma, porque a qualidade dos seus jogadores ela é muito grande. E acredito que estamos nos preparando, temos ainda hoje o trabalho para terminar a preparação e ir com muita força novamente para mais um jogo dentro de casa, tentar prolongar essa sequência de bons resultados e conquistar o resultado que nos interessa. Eu fiz essa pergunta, Daniel, igual estava fazendo, com relação à situação de quem está em cima, quem está na fase daquela situação intermediária, quem vai ser rebaixado. Eu volto a te perguntar, está sendo concluído, o que é que já está para dizer? Pelo que você conhece dessa Série B, dessa que está muito difícil, né? Já cravou quem sobe, quem permanece, quem cai, qual é a leitura que você faz? Não, eu acho que assim, pro rebaixamento tem uma situação que assim, algumas equipes brigando ali pelas vagas. Acho que Londrina e a equipe do ABC tem situações muito difíceis, a própria Tombense também, mas existem situações matemáticas, né, para lutarem e tentarem buscar sair daquela situação. Acho que uma particularidade desse ano dessa Série B é a pontuação do pessoal de cima da tabela, né? Um aproveitamento muito alto desde o início da competição, e isso também não tem dado condições de mais equipes estarem próximas a esse pelotão de cima. Mas acho que existe ainda muito campeonato pela frente, muitos pontos a serem disputados, muitos confrontos, principalmente entre as equipes da parte de cima da tabela, que podem influenciar nessa busca ali por uma dessas 4 vagas. E o CRB? O CRB eu acho que continua com chances de buscar uma dessas vagas, com certeza. É difícil? É difícil, claro que é. A gente não pode nos iludir, mas enquanto há esperança, enquanto há chance, nós temos que correr atrás. Já tivemos em momentos muito piores, então assim, nós temos que acreditar. Já revertemos uma situação de rebaixamento que era quando nós chegamos aqui, fadado por muitos como certa o rebaixamento do CRB, e o CRB reverteu a situação em pouquíssimos jogos, onde pouquíssimos esperavam. Então, temos que lutar, continuar acreditando, continuar correndo atrás, é o que a gente vai fazer. O senhor tem dito aí em algumas entrevistas anteriores, e a gente tem perguntado de novo para ver se o senhor continua com a mesma linha de raciocínio. O CRB está buscando o acesso. Qual é o jogo que vai definir o acesso? É sempre o próximo. Pelo momento atual, sim. Pelo momento atual, sim, porque a gente precisa vencer o próximo jogo para conquistar 3 pontos, para novamente diminuir a diferença para as primeiras colocações. Então o CRB ele tem que jogar jogo a jogo, não se preocupar com projeção, não se preocupar com a estimativa de pontuação, não. O CRB hoje são 8 pontos, então na próxima rodada o CRB tem que procurar que essa diferença ela seja menor. Então é o que a gente vai fazer, procurar fazer amanhã dentro da partida contra o Ceará.